Vamos lá, gente, mais uma aula de Direito do Consumidor. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer estar com vocês em mais uma aula. Legal. A aula de hoje, iremos tratar do que, jovens? Aqui, gente, elementos da relação de consumo. Iremos conceituar e tratar aí das peculiaridades do fornecedor. Muito bem. E sempre, lógico, aquele momento merchan. Deixa aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato. Mandem críticas, sugestões, dúvidas, tem Instagram, tem e-mail, tem aqui o meu site, canal do YouTube com 13 seguidores, sendo que dos 13, 5 são parentes. Legal! As minhas tias. Vamos lá, gente, ó. Então venham comigo, porque na aula de hoje nós iremos conceituar o fornecedor. Só que antes disso, não se esqueçam do que, jovens? Que qualquer relação jurídica, ela sempre tem lá três elementos. O sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto. Sujeito passivo, sujeito ativo e o objeto são os elementos aí de quaisquer relações jurídicas. Exemplo que eu sempre cito, por exemplo, lá no âmbito penal, sujeito ativo é o autor da infração penal, passivo é a vítima daquela infração penal e o objeto é o bem jurídico tutelado, pode ser a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, dentre outros, beleza? E aqui, no direito do consumidor, nós sabemos que o sujeito ativo dessa relação de consumo é o consumidor. E nós sabemos que existem várias modalidades de consumidores, né? Aliás, existem a priori duas modalidades. Temos lá o consumidor direto, propriamente dito, estándar, e o consumidor por equiparação. E não se esqueça que o STJ, em regra, adota a teoria finalista para que você seja considerado consumidor e protegido pelo CDC. Ou seja, para tanto é fundamental que você seja o destinatário fático e econômico daquele produto ou serviço. Apesar que em algumas situações o STJ também adota a teoria finalista mitigada e considera fornecedores algumas pessoas que a teoria finalista pura não consideraria. Por quê? Porque elas são tão vulneráveis quanto quaisquer outros consumidores. Legal. Sujeito passivo é o fornecedor. Aula de hoje. Legal, gente. Aula de hoje. Fornecedor. E só um toque bacana. Vocês sabem, né, que o consumidor, artigo 2º lá do CDC, o artigo 2º do CDC, ele traz o conceito do fornecedor, aliás, do consumidor. Legal. E temos aqui, gente, artigo 2º, conceito de consumidor. O artigo 3º, tema de hoje, ele vai conceituar o fornecedor. Legal, gente. E o objeto dessa relação de consumo é um produto ou um serviço. Que também são conceituados aí pelo CDC, lá nos parágrafos do artigo 3º. Beleza? E na aula de hoje iremos conceituar o fornecedor, que é o sujeito passivo dessa relação de consumo, sujeito passivo desta relação de consumo. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, vem comigo, artigo 3º do CDC em verbis. Fornecedor é toda pessoa física, pessoa natural. Gente, cuidado, já para aqui por quê, gente? A pessoa física, ela só será considerada fornecedora, só será tida como tal se ela fornecer, se ela comercializar com habitualidade. Então, por exemplo, comprei um veículo para uso da família. Eu revendi para o Plínio. Não sou fornecedor porque pessoa física vendeu, mas não com habitualidade. Agora, pessoa física, Leozinho, eu compro e vendo veículos. Nesse caso, eu vendo, eu comercializo com habitualidade, sou fornecedor, tá? Esta habitualidade só é exigida da pessoa física. Legal? Muito bem. Tanto da pessoa física ou jurídica, de pessoa jurídica com habitualidade ou não, se ela oferecer, fornecer, comercializar produtos ou serviços, ela é fornecedora. Insisto, a habitualidade só se exige da pessoa física. Pública ou privada, público-privada, nacional ou estrangeira, bem como, gente, os entes despersonalizados para tudo. Gente, o que são entes despersonalizados? São as sociedades de fato. É aquela sociedade irregular que não é registrada no órgão competente, no caso, na junta comercial, beleza? Sociedades de fato, sociedades irregulares, também são tidas como fornecedoras. Legal. Que pratiquem as seguintes condutas. E cuidado, hein?
A habitualidade só se exige da pessoa física. Pessoa jurídica ou ente despersonalizado, com ou sem habitualidade, são fornecedores, desde que pratiquem uma ou algumas das condutas que eu já citarei. Vamos lá, gente, ó. Que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tudo bem, gente? E eu insisto, esta habitualidade só é exigida da pessoa física, da pessoa natural. Legal? Bem simples, bem simples. Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Eu preparei algumas questões para que possamos aí verificar a teoria na prática. Primeira questão. Eita, calma lá, deu sabu aqui. Deu sabu. Eita, vamos lá, gente, ó. Ó, já comecei tudo errado. Comecei dando a resposta. Não pode, professor, dar a resposta. Porque daí você, né, a avaliação vai ficar comprometida. Pode dar a resposta logo de cara. Vamos lá, então. Agora, sim. Legal. Assinale a opção que não corresponde a exemplo de fornecedor, segundo o CDC. A pessoa física que desenvolve atividade de produção de produtos. A priori, a gente é fornecedora. Ah, faltou habitualidade. Mas tudo bem, uma questão incompleta, só que não incorreta. B. Pessoa jurídica estrangeira que desenvolve atividade de montagem e exportação de produtos. É fornecedora, não interessa. C. Ente despersonalizado que distribui serviços. É fornecedor, não nos interessa. D. Pessoa jurídica que utiliza produto como destinatário final. Opa, nesse caso, ela é consumidora e não fornecedora. Questão fácil, né? Fácil. Muito bem. Próxima. A relação jurídica de consumo será considerada como tal quando encontrarmos na contratação estabelecida entre as partes, de um lado a pessoa de um consumidor e de outro a figura de um fornecedor. A partir desse cenário, para fins de caracterização da figura do fornecedor de produtos ou serviços, de acordo com o CDC, cabe afirmar que a fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, salvo os entes despersonalizados. Inclusive, eles, né? Inclusive as sociedades de fato. B. Produto é qualquer bem móvel, imóvel, material, moral ou imaterial. Não, gente, na verdade, não temos esse conceito aí aliás, não temos essa expressão moral para conceituar o produto. Produto, à luz da lei, à luz do artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, é todo bem móvel, imóvel, material ou imaterial, e não moral, né? Pegadinha do malandro. Muito bem. C. Serviço com qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração ou não. Para por aqui por quê, gente? Para que seja um serviço regulado pelo CDC, tem que ser remunerado de forma direta ou indireta. Muito bem. Vamos lá. D. Fornecedor desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Yes! Artigo 3º, caput na cabeça. E aí, gente, aí falou o seguinte, ó. As atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária não se enquadram como prestação de serviço. Errado. O CDC, ele frisa que tais atividades se enquadram, sim, como serviços para fins aí de a aplicação do CDC. Vamos lá, mais uma. Nos termos do CDC, é correto afirmar que a. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, com exceção dos entes despersonalizados, não. Eles são sim fornecedores, poxa, desde que pratiquem as condutas que a lei descreve. B. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, gente. É a B de Brasil, né? Tem o conceito aqui de consumidor. C. Fornecedor. E detalhe, hein? Detalhe, gente. Já falei e repito. Nós adotamos a teoria finalista. Para que você seja considerado consumidor, tem que ser destinatário econômico e fático daquele produto ou serviço. Em algumas situações, sabemos também que o STJ adota a teoria finalista mitigada. Legal. B, aliás, C, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, independentemente de remuneração. Não, poxa, tem que ser remunerado. Poxa. D, o IBAD, capricha na questão IBAD. D, bem imaterial não pode ser considerado produto. Pode sim. Questão incorreta, por exemplo, um software. E, consumidor é somente a pessoa física. Para por aqui por quê, gente? Expressão taxativa que não dá margem a exceções, geralmente no direito, torna a afirmativa incorreta.
Vamos lá, mais uma, que legal! Ó, João comprou para uso exclusivo de sua família o automóvel, qualquer semelhança com o exemplo é mera coincidência, tá? Que cuidava, aliás, João comprou para uso exclusivo de sua família o automóvel particular de Tomás, que cuidava do carro de forma zelosa por ser o seu único dono, aliás, o seu único bem particular. Depois de ser entregue, no segundo dia de uso, o câmbio do automóvel quebrou, sendo que Tomás assinou um documento afirmando que, para João que o câmbio do automóvel estava em perfeito estado. Nesse caso, é correto afirmar que... Gente, vamos lá. Aplicar-se ao CDC ou Código Civil? Gente, Código Civil, porque aqui não há relação de consumo. Pessoa física que vende, que comercializa sem habitualidade, não é fornecedora para fins do CDC. Vamos lá. Não estão presentes ao caso os requisitos da relação de consumo e, portanto, a questão deve ser tratada sob a égide das leis civis. Yes! B. Por se tratar de uma relação de consumo, João poderá exigir seus direitos com base no CDC. Mentira! C. João é consumidor da relação, mas Tomás não se enquadra no conceito de fornecedor. Gente, na verdade, não. Como não é relação de consumo, o João não é consumidor para fins do CDC. D. O fato de o produto transacionado ser um automóvel particular não afasta a aplicação da legislação. O fato do produto transacionado ser um automóvel particular não afasta a aplicação da legislação consumerista. Não, vai aplicar o Código Civil aqui, lindinho. Vai aplicar o CDC, fofo. E não se trata de relação de consumo. Porém, se aplica a João o princípio da vulnerabilidade, não. Já que não é relação de consumo, não há que se falar em princípio da vulnerabilidade, porque ele não é consumidor. Já que não há relação de consumo, ele não é consumidor para fins aí do CDC. Beleza? Paro por aqui. Beijo no coração. Um forte abraço. Valeu!